Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Espada Cortante. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre o dízimo. Ele é da lei ou é da graça? Analisaremos aqui agora, à luz das Escrituras Sagradas, se o dízimo é da lei ou se ele é da graça. Ser um dizimista é uma mordomia, é uma obrigação, não é um padrão de conveniência. Ou seja, se eu puder, eu dou. Se eu quiser, eu dou. A ordem divina de dizimar não surgiu com a lei, pois ela veio antes das tábuas da lei, antes do decálogo. O dízimo é da graça, pois veio junto com a adoração, pois pela palavra de Deus entende-se que adorar também é dizimar. O dízimo faz parte da adoração. Qual adorador que não dizima? Então a mordomia do dízimo sempre existiu. Ainda no início da criação, depois de Abel, os homens começaram a invocar e adorar a Deus. Gênesis, capítulo 4, versículo 26, que diz assim a palavra de Deus: A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Certamente nesse tempo já se dizimava, e mais à frente é visto o cumprimento dessa ordem por Abraão, quando mesmo deu dízimo de tudo para Melquisedeque, quando ele veio da guerra e ele entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque. Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Se o dízimo ele era da lei, por que Abraão, que ainda não vivia a lei, que não viveu a lei, por que Abraão dizimou? Já que o dízimo ele era da lei. Tem uma contradição. Depois de Abraão, seu neto, Jacó também guardava essa ordem divina, pois fez um voto com Deus, prometendo que iria dizimar de tudo quanto ganhasse. Nós vamos ver aqui agora em Gênesis capítulo 28, no versículo de número 20, que diz assim a palavra de Deus: Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me der pão para comer, veste para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que eu levantei por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me prosperar, certamente te darei o dízimo. Se o dízimo era da lei, por que Jacó está dizendo que iria dizimar Deus de tudo que ele prosperasse? Na Bíblia, é mostrado que a ordem de dizimar permanece sobre a terra, e que essa ordem não é da lei, como dizem alguns, mas da graça. E isso é visto no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 7, versículo 8, que diz que certamente aqui recebem dízimo homens que morrem. Quando na graça é mencionada essa afirmação, que recebem dízimo homens que morrem, nesse versículo, o verbo receber está no presente indicativo. Recebem. Logo, dizimar não é coisa do passado e nem da lei, mas da graça, da igreja. Porém, fazer uma coisa e deixar de fazer outras necessárias é ser um falso cristão. Como, por exemplo, dizimar, mas não praticar a justiça de Deus,
faltar com a misericórdia, não andar em fé, sendo que sem fé é impossível agradar a Deus, e desprezar o amor de Deus, não viver em santidade. Há um ai de maldição para quem fizer isso. Nós vamos ver aqui Mateus capítulo 23, no versículo de número 23. Quando Jesus deu uma palavra para os fariseus, porque eles dizimavam, mas eles não cumpriam a palavra de Deus, não obedeciam as escrituras sagradas como deve ser obedecida. Eles cumpriam em parte. E aqui diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, falsos, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vocês deveriam dizimar, mas não deixar de praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Isso eles não faziam. Então isso Deus não aceita. Deve-se dizimar e também fazer as outras coisas que são precisas. E obedecer a Deus significa adorá-lo. E o dízimo está incluso na adoração. Notem que o dízimo é antes da lei, pois Abraão dizimou, e o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:8 que o evangelho foi anunciado primeiro a Abraão. Depois dele, também Jacó dizimou. Depois veio a lei e o dízimo continuou. Levítico capítulo 27, versículo 30, Números capítulo 18, versículo 21. E também na graça ele continua, como está em Hebreus 7:8. Então, como pode alguém dizer que o dízimo é da lei? Baseado em quê? Se na Bíblia ele não tem respaldo bíblico. Logo, o dízimo não é da lei. O dízimo, ele é da graça. Na lei, ele continuou. Abraão dizimou antes da lei. Os hebreus dizimaram na lei. Na graça, o dízimo continua. Essa é a palavra de hoje. Que Deus ilumine o teu coração e que Deus abençoe a tua vida. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal.